A figueira seca, o milagre de autoridade na fé. Graça e paz, eu sou o Profeta Pastor Marconi Silva. Seja muito bem-vindo ao canal Profeta Pastor Marconi Silva. Como você está aí? Está tudo certo por aí? Me diz uma coisa, você está firme nessa campanha com a gente? Porque olha só que bênção. Chegamos no episódio 23 de 30 dias para o meu milagre, histórias que mudam vidas, e eu creio que Deus já está te levando para um novo nível de fé. Agora deixa eu te perguntar com carinho, você já se inscreveu no canal? Já ativou o sininho para não perder nenhum episódio? Já escreveu o seu milagre aqui nos comentários? Escreve agora, meu milagre é, e declara com fé aquilo que você está esperando de Deus. Eu leio cada comentário, apresento cada nome em oração, porque Deus está vendo cada palavra que você escreve. E se você já recebeu algo nessa campanha, testemunha aí, recebi autoridade, recebi fruto. E se ainda não recebeu, escreve para quem você quer esse milagre. Família, finanças, ministério, porque nós vamos orar e participa com a gente, deixa o seu like, rapa esse vídeo para ajudar a hypar essa mensagem e compartilha com alguém que precisa de uma fé que move montanhas. Quanto mais gente chega, mais vidas são transformadas. E não esquece dos parceiros na descrição, compra com eles, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Deus multiplica quando a gente semeia. Hoje nós estamos no episódio 23. Ontem nós vimos redes sendo cheias de forma sobrenatural. Mas hoje a palavra é sobre autoridade. Não apenas receber, mas liberar palavra com fé. A Bíblia nos mostra Jesus passando e vendo uma figueira cheia de folhas, com aparência de vida, mas sem fruto. E ele não aceitou a aparência sem resultado. Ele liberou uma palavra e aquela figueira secou. Aquilo que parecia vivo revelou-se vazio. Deixa eu te falar, que revelação forte isso traz, né? Porque Deus não quer só aparência na nossa vida. Ele quer fruto. Ele quer resultado, transformação, verdade. E então Jesus ensina algo poderoso que está em Marcos capítulo 11, versículo 23. Qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, assim lhe será feito. Olha isso, não é apenas orar, é falar com fé, não é apenas pedir, é declarar com autoridade. É entender que a palavra liberada com fé move o impossível. E talvez essa palavra seja exatamente para você hoje. Porque tem gente aqui vivendo de aparência, cansado, sem fruto, sem ver mudança, e Deus está dizendo, é tempo de autoridade. Se você precisa desse milagre, então escreve agora, meu milagre é autoridade na fé, declara com convicção. E se Deus já te deu vitória quando você decidiu crer e falar, testemunha aí. E se ainda não recebeu, escreve para quem você quer esse milagre. Porque nós vamos orar. Se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o seu like e compartilha essa mensagem. Porque quando a fé se levanta, as montanhas se movem. Agora prepara o coração, porque quem crê e declara, vive o impossível. Vamos para a história. Jesus estava voltando de Betânia para Jerusalém com os discípulos, e no caminho ele sentiu fome. De longe avistou uma figueira cheia de folhas, com aparência de vida, com a aparência de que tinha fruto. Ele se aproximou esperando encontrar algo, mas não havia nada, só folhas, só aparência, nenhum fruto verdadeiro. E então Jesus liberou uma palavra, nunca mais coma alguém fruto de ti. E algo sobrenatural aconteceu. Aquela figueira secou desde as raízes. Não foi só por fora, foi por dentro. No dia seguinte, quando os discípulos passaram novamente, ficaram admirados. Mestre, olha, a figueira que amaldiçoaste secou. E Jesus respondeu com uma lição que muda tudo. Tende fé em Deus. E ele continuou dizendo algo poderoso, que quem fala a um monte para sair do lugar, sem duvidar no coração, mas crendo, verá aquilo acontecer. Ou seja, não é só pensar,
não é só desejar, é falar com fé e acreditar naquilo que está sendo liberado. Enquanto você ouve isso, escreve com fé: meu milagre é autoridade na fé. Porque talvez exista uma montanha diante de você hoje. Pode ser uma doença, uma dívida, um medo, um vício, uma situação que parece impossível de mudar. Algo que você já tentou resolver e não conseguiu, mas presta atenção nisso. Jesus não amaldiçoou a figueira por maldade. Ele estava ensinando. Ele mostrou que Deus não quer só aparência. Ele quer fruto. Não adianta parecer forte por fora e estar vazio por dentro. Deus quer uma fé viva, ativa, que produz resultado. E hoje Ele está te chamando para um novo nível. Fé com autoridade. Fé que não só ora, mas declara. Fé que não só pede, mas fala. Fé que olha para o problema e diz: sai daqui. Então declara também: eu tenho autoridade na fé. Porque Jesus já liberou essa autoridade sobre você. Quando você fala com fé verdadeira, aquilo que está travando começa a se mover. Aquilo que está resistente começa a ceder. A figueira secou desde as raízes. E isso mostra que Deus não trata só a superfície. Ele trata a origem. E assim também será contigo. Aquilo que te prende pode ser arrancado desde a raiz. Então não duvida no coração. Não enfraquece a tua fé. Não recua. Creia que aquilo que você declara em Deus pode se cumprir. Porque quando a fé fala, o impossível começa a obedecer. Pedro, ainda impressionado com o que tinha visto, disse: Mestre, olha, a figueira secou. Aquilo mexeu com ele, porque não era algo comum. E foi exatamente nesse momento que Jesus aproveitou para ensinar uma das maiores lições sobre fé. Ele disse: tende fé em Deus. E presta atenção nisso. Ele não disse apenas peçam a Deus. Ele ensinou algo mais profundo. Ele disse para falar ao monte. Isso muda tudo, porque a fé não é só pedir, é também declarar, é se posicionar, é liberar palavra com convicção. Enquanto você ouve isso, escreve com fé: eu falo com a minha montanha, porque você não está sozinho. Você carrega uma autoridade que vem de Deus. Não é sobre a tua força, é sobre quem está por trás da tua fé. A montanha não se move porque você é forte. Ela se move porque você crê que Deus é poderoso. E talvez hoje exista uma montanha diante de você. Algo grande, algo pesado, algo que parece impossível de sair do lugar. Pode ser uma situação financeira difícil, uma enfermidade, um problema familiar, uma luta espiritual, algo que parece fixo, travado. Mas Jesus está te ensinando: não olha só para o tamanho do problema, usa a fé que Ele te deu, fala com autoridade, declara, se posiciona. A figueira tinha folhas, tinha aparência, mas não tinha fruto. E isso também é uma mensagem forte para nós, porque não adianta só aparência de fé, aparência de espiritualidade. Deus quer fruto real, transformação real, resultado visível. E é isso que acontece quando a fé deixa de ser só teoria e passa a ser prática, quando você não só acredita, mas age, fala, declara. Então declara aí com fé: minha montanha obedece. Porque ela obedece quando você não duvida, quando você permanece firme, quando você não recua, quando você crê de verdade. Pode até parecer grande, pode até parecer impossível, mas a tua fé no nome de Jesus é maior. Recebe isso. Quando a fé fala, o impossível começa a se mover. Enquanto eu falo com você agora, participa com fé, não fica só ouvindo não. Escreve aí nos comentários: eu creio que se fará. Escreve com convicção, porque essa palavra é para a tua vida hoje. Deus está vendo essa montanha diante de você, esse problema que não sai, essa situação que não muda, esse gigante que parece não cair. Mas hoje o Senhor está te dizendo algo direto. Fala com ela. Não é só pensar, não é só sentir, é declarar. Porque a fé com autoridade não fica calada, ela se posiciona.
E talvez você tenha passado dias, meses, até anos pedindo, esperando, orando, mas agora Deus está te levando para um nível mais profundo, não só pedir, mas falar com fé. Porque quando você crê de verdade, a tua palavra se alinha com a palavra de Deus. E algo começa a acontecer. Olha o que aconteceu com a figueira. Ela secou na hora. Não foi processo lento, não foi aos poucos, foi imediato. E isso mostra que quando Deus age, Ele pode fazer rápido, Ele pode fazer de forma sobrenatural. E assim também pode ser na tua vida. Aquilo que está travando pode secar, aquilo que está impedindo pode cair, aquilo que está resistindo pode ceder. Quando você fala com fé, sem duvidar no coração, enquanto você recebe isso, declara também: eu tenho autoridade na fé. Porque Jesus não amaldiçoou por raiva, Ele ensinou um princípio espiritual. Ele mostrou que a fé verdadeira tem autoridade, tem poder, tem resultado. E deixa eu te falar algo importante. Deus não quer só folhas na tua vida. Não quer só aparência de espiritualidade. Não quer só palavras bonitas. Ele quer fruto. Ele quer mudança real, transformação visível, resultado concreto. Ele quer ver montanhas caindo diante da tua fé. Então recebe isso. O milagre de autoridade na fé é para você, não é só para alguns. É para quem crê, é para quem decide confiar, declarar e não duvidar. Por isso continua, fala, declara, se posiciona, porque quando a fé se levanta, a montanha não permanece. A figueira secou desde as raízes. Não foi algo superficial, não foi apenas por fora, foi profundo, foi na origem, foi onde ninguém via. E isso revela um princípio espiritual poderoso. Quando Deus age, Ele não resolve só o sintoma, Ele resolve a causa. Ele toca onde tudo começa. E hoje, Jesus está te chamando para viver esse mesmo nível de autoridade. Ele está dizendo com clareza: fala com a tua montanha. Recebe isso no teu espírito. O milagre de autoridade na fé é para você. Não é algo distante, não é algo reservado para poucos. É para todo aquele que decide crer de verdade. Jesus não apenas operou milagres, Ele ensinou como viver neles. Ele liberou autoridade. Ele mostrou que a fé não é apenas sentimento. É posicionamento. Talvez exista uma montanha diante de você agora. Algo que está travando o teu caminho, impedindo o teu avanço, trazendo peso, dor, medo, atraso. Pode ser uma enfermidade persistente, uma dívida que não se resolve, um problema familiar, um bloqueio espiritual, algo que parece grande demais. Mas hoje Deus está te dizendo: não aceita isso como definitivo. Fala, porque a fé verdadeira não se cala. Ela se levanta, ela não se acomoda, ela se posiciona, ela não só pede, ela declara. E quando você fala com fé, sem duvidar no coração, algo começa a acontecer. O céu responde, o mundo espiritual se move. Aquilo que parecia impossível começa a ceder. A montanha não resiste à fé alinhada com a palavra de Deus. Senhor Jesus, hoje eu recebo autoridade na fé. Eu rejeito toda dúvida, todo medo, toda insegurança que tentou me parar até aqui. Eu não quero mais uma fé passiva. Eu quero uma fé viva, ativa, que se manifesta. Por isso, com ousadia espiritual, eu declaro: monte, sai do meu caminho. Em nome de Jesus, que toda barreira seja removida, que todo impedimento caia, que aquilo que me travava seja desfeito agora. Que o impossível comece a acontecer e que o fruto apareça na minha vida. Meu Pai amado, eu também apresento cada pessoa que está assistindo agora. O Senhor conhece cada luta, cada dificuldade, cada montanha que está diante dessa vida. Visita agora, Senhor. Entra nessa situação. E você que está ouvindo essa palavra, declara com fé: meu milagre é autoridade na fé. Porque Deus já está operando. Que Ele fortaleça teu coração, tire toda dúvida, te dê ousadia para falar e para ver o resultado. Recebe isso. Quando você fala com fé verdadeira, se fará aquilo que você diz. Não é sobre a tua força, é sobre o poder de Deus agindo através da tua fé. E aquilo que parecia impossível começa a se tornar realidade diante dos teus olhos.
E amanhã, nesse mesmo horário, aqui neste canal, teremos o episódio 24, a Ascensão de Jesus, o milagre de promessa cumprida. Não perca, viu? Comente agora o seu milagre, deixe o seu like, compartilhe para ajudar a hypar essa mensagem e alcançar mais pessoas. Ative o sininho e confira os parceiros na descrição. Deus está liberando autoridade, removendo montanhas, transformando cenários e fazendo o impossível acontecer. Graça e paz.